Graça e paz, irmãos. Que a graça do Senhor seja conosco. Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 19 ao 20. Tiago, capítulo 1, verso 19 ao 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Oremos. Deus maravilhoso, grandioso e eterno Pai, nós já adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade. Neste momento, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Peço que o Senhor me use e peço que tudo aquilo que for falado entre no coração do Teu povo, para que haja fruto. Querido Deus, esteja conosco nesse momento, iluminando, Senhor, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, para nós fazermos muitas coisas, são necessárias qualidades básicas. Então, por exemplo, eu quero ser um pastor. As qualidades básicas para você ser um pastor, a primeira de todas é amar Jesus. Manejar bem a palavra do Senhor e amar o próximo. São qualidades necessárias. Por exemplo, uma pessoa que quer trabalhar como cirurgiã, no mínimo, ela não pode ter nojo de sangue, ou agonia. No caso, eu não conseguiria, eu ia desmaiar, porque eu tenho muita agonia. Entretanto, também tem outras áreas. Pedagogo. A característica, a qualidade básica que ele deve ter como pedagogo é gostar de criança. Não é aquela pessoa que chega no domingo, nossa, amanhã tem que cuidar daquelas pestes. Não, porque a qualidade básica de um pedagogo é gostar de uma criança. O que eu quero expor com vocês hoje, e Tiago também orientou os irmãos, que nós já estamos vendo aqui, é que ele vai dizer, ainda no contexto de sofrimento, que existem qualidades básicas necessárias para passarmos pelo sofrimento. Aí depois disso ele muda o assunto. Então no próximo sermão, nós não vamos falar mais de provação, mas de outra coisa. Mas ainda no contexto de provação, Tiago vai falar, existe algumas qualidades básicas que todo mundo deve ter diante da provação. Dito isso, meus irmãos, qual é a primeira qualidade ou característica básica que todo mundo deve ter diante da provação? Diz aí a palavra do Senhor. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. A primeira característica que todo mundo deve ter diante do sofrimento é que a pessoa deve ser rápida, atenta para ouvir. Ao longo da carta, Tiago, de forma geral, Tiago é uma daquelas pessoas que você lê e ele fala o seguinte para você: faça isso ou não faça aquilo. Você não vai ver em Tiago ele falando assim, sejam rápidos e começar a justificar porque Jesus é maravilhoso, ele morreu. Não. A ideia de Tiago é o seguinte: vocês são crentes. Eu vou partir do pressuposto que vocês sabem o que eu estou falando. Então, por isso que você não vê muita doutrina em Tiago. Você vê mais coisas práticas. Tá? Então, quando você lê Romanos, do 1 até o 11, é só doutrina. Dificilmente Paulo vai falar alguma coisa, faça isso ou faça aquilo. Mas no 12, ele vai falar, faça isso. Porque ele já deu a teoria. Tiago não é assim. Então, uma das características do livro de Tiago realmente é essa. É ser prático. É ser prático. Ele vai dar o contexto e vai falar, haja dessa forma. Dito isso, meus irmãos, ele continua no mesmo verso 19, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. A exortação de Tiago é para que seus leitores sejam prontos, ou seja, rápidos para ouvir. O que significa isso? Da ideia de disposição e prontidão de ouvir e acatar a palavra de Deus referida no verso 18. No verso 18, que diz assim, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. A partir desse momento, ele está dizendo o seguinte, vocês têm que prestar e acatar e têm que ter entusiasmos para ouvir a palavra que foi gerada em vocês. Em outras palavras, vocês têm que estar aptos e atentos para o momento da pregação.
Lembrando, irmãos, que naquele período não tinha a igreja presbiteriana do Brasil, tá? A igreja Assembleia de Deus. Não, os cultos eram feitos em casas. Então era na casa da Verônica, na casa da Berenice. Era em casas. Era em casas. Então, quando chegava aquele momento, muitos deles... até estava comentando com um dos nossos irmãos, que é meio estranho. Porque no momento em que alguém pregava, eles levantavam e começavam a falar na hora. Então, é como se alguém levantasse aqui e começasse a fazer pergunta em cima da minha pregação. Então, ele está falando o seguinte, não é o momento. Agora é o momento de você ouvir. Diante do sofrimento, irmãos, nós precisamos ouvir. E aí, o exemplo que ele dá, que eu dou para vocês, é o exemplo de Cornélios. Que quando Pedro pede que ele vá à casa de Cornélios, Cornélios junta toda a sua família, toda a sua casa, e diz o seguinte: agora, pois, dizendo a Pedro, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. O que Tiago está dizendo é o seguinte, que a gente tem que ter o mesmo entusiasmo que Cornélio tinha aqui. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque hoje nós vivemos, e nós ouvimos uma ótima palavra ontem, do reverendo Lucas, uma ótima palavra, porque nós vivemos em uma época que, nas igrejas, e isso eu não falo, é só você pesquisar, é muito difícil você ter um sermão bíblico, uma exposição bíblica. É muito difícil. Aqui na Rua Lamanda, vocês sabem que existe, acho que 1000 igrejas. Né? Claro, estou aumentando, mas existem muitas igrejas, vocês sabem. Né? Se você chegar aqui no final, acho que uma entra dentro da outra. E se eu não me engano, disseram que é uma em cima ou uma embaixo. Não sei como eles fazem, mas tem. E normalmente, quando você passa em frente, você não é o sermão que você ouve. Normalmente, você ouve qualquer outra coisa. Entretanto, o Senhor Deus, falando por Paulo, ele já tinha predito isso. Olha o que ele diz em Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Por que, Paulo? Por que nós temos que pregar a palavra? E ele vai justificar. Pois haverá tempo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que acontece hoje, irmãos, não é novo. Se você ler a Bíblia, você sabe o motivo pelo qual está acontecendo. Você não é pego de surpresa. Nossa, a mãe matou o filho, ou o filho matou a mãe. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor esfriaria. E que filho seria contra o pai e vice-versa. A Bíblia é o jornal, você quer saber o que está acontecendo? Lê a Bíblia. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, que nos últimos tempos realmente aconteceria isso. As pessoas não estariam prontas, aptas para ouvir, preferindo não a palavra, mas qualquer outra coisa. No caso, fábulas. Como nós ouvimos muito bem ontem o reverendo Lucas. O que nós podemos aprender com esse primeiro ponto, meus irmãos, é que nós devemos, nesse momento mesmo, ter entusiasmo por ouvir a palavra. O domingo para nós, no momento da pregação, tem que ser um momento ápice. Não só a palavra, o louvor é agradável, nós temos que louvar, mas nós temos que ter entusiasmo, buscar ouvir a palavra, principalmente no sofrimento. Porque no sofrimento, normalmente, nós queremos ficar sozinhos, né? Aí você sabe que mente vazia é oficina do capiroto. Aí você quer ficar sozinho, mas não, é para você ouvir e ouvir a palavra. Ser apto para isso. Então é isso que ele está falando. Seja pronto para ouvir. Além disso, segunda coisa, ele diz aí, no verso 19 ainda, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Para ouvir, eles deveriam ser rápidos e dispostos, mas para falar deveriam ser tardios, diz Tiago, uma expressão que significa devagar, lento para começar a falar e não lento quanto fala. Não estou falando uma pessoa que fala lento, eu estou falando que você deve ser lento para começar a falar.
ouça mais e fale menos. Quando o Tiago diz que devemos ser tardios para falar, aqui ele não está defendendo a ideia de voto de silêncio, tá? Se você olha no Oriente Médio, aqueles monges que vestem uma roupa, acho que é laranja, eles têm vários votos, de silêncio. Ficar 1 ano sem falar, 2 anos sem falar. Aqui não tem base para isso, ok? Aqui o que ele está dizendo, de verdade, é que nós devemos ser sábios, pensar antes de falar. Sabe aquela pessoa, daqui a pouco eu vou ilustrar isso, sabe aquela pessoa que diz o seguinte: mexeu comigo, a pessoa já está falando, encostou, pavio curto, tocou, já está explodindo? Tiago está falando, não, você tem que ter paciência. Seja lento para começar a falar. E, irmãos, quando você lê Provérbios, é nítido que ele fala, quando ele fala do ouvir e também do falar. Provérbios 13 diz o seguinte: o que guarda a boca conserva a sua alma. Irmãos, olha que interessante. Quando você guarda a sua boca, você está se conservando. Você não está só ferindo o próximo, você está se preservando. E ele diz o seguinte: o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. E Provérbios 10:19, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Sabe aquela pessoa que fala? Normalmente, o que ela fala é fumaça, tipo, não tem essência, ou ela está falando mal do outro. Mas aquela pessoa que se guarda e se preza, sabe quando alguém desse jeito vai falar, você até para ouvir? Ela mal fala, então quando ela vai falar tem que prestar atenção, porque vai vir alguma coisa importante. Então, a ideia de Provérbios, a lição que ele dá, é que nós devemos ser rápidos para ouvir a palavra e lentos para falar. E essa lição, irmãos, ela foi dada pelo nosso Criador mesmo. Por quê? Porque nós temos uma boca e 2 ouvidos. A própria sabedoria da criação está dizendo isso. Se nós temos uma boca e 2 ouvidos, o que nós devemos fazer mais? Ouvir e falar pouco. Para aplicar isso, devemos tomar cuidado com nossas palavras, irmãos. Os efeitos de uma palavra maldita podem trazer grandes consequências. E isso aqui não é brincadeira, não. Às vezes, no momento de sofrimento, de ira, como nós veremos daqui a pouco, você fala coisa para a sua esposa, ou para seu marido, ou para o seu filho, que pode gerar um dano gravíssimo depois. A pessoa fica remoendo aquilo. E outra coisa, não só isso. Depois você se arrepende, e quem vai pegar as palavras? Porque, irmãos, uma coisa, depois a pessoa te perdoar, ficou privado. E quando você é aquele que anuncia as coisas para os outros? Sabia, minha esposa é a maior fofoqueira, está anunciando para a igreja. Pergunta, depois quem vai recolher tudo isso? Ninguém mais. Qual é a impressão que as pessoas terão da sua esposa? Que é uma pessoa fofoqueira, briguenta. Irmãos, pense muito bem antes de falar. Seja sábio no seu falar, principalmente quando você está passando por sofrimento. Porque é neste momento que você solta as coisas sem pensar. Eu vou falar mesmo. E tem gente que fala assim, eu sou assim mesmo, a minha família é assim, vá lá ver. Não. Diante de Deus, você não vai chegar assim, Samuel, por que naquele dia você falou isso para a Pâmela? Minha família é assim. Você acha que diante de Deus ele vai... minha família é assim? Irmãos, pense muito bem. Vai abrir a boca? Pense 10 vezes o que você vai falar. Conte até 10, 20, 1000, mas cuidado. Cuidado com as suas palavras. Pense muito bem. E a base para isso é o que Jesus fala. Pelas nossas palavras, nós seremos julgados. Não pense que as piadas profanas que você conta lá no serviço, na faculdade, ou os palavrões que você solta diariamente, não pense que Deus não vai cobrar. Ele vai. Pode ter certeza que ele vai. Mas, ao mesmo tempo, as suas boas palavras também serão julgadas. E a Bíblia diz que passarão pelo fogo. E se for boa obra, aí se for ouro, prata, mas tem algum valor. Irmãos, a palavra é importantíssima. Eu sei que tem gente que a palavra tem poder, né? Já viram isso daí? Irmão, não fala isso que a palavra tem poder. O único ser que eu conheço que diz e acontece é só um: Deus. Se eu falar 10 vezes que eu vou ficar rico, não vai acontecer, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Se eu falar para olhar para minha esposa e falar, você vai ser rica, você vai ser rica, você vai ser rica, nada vai acontecer. Nada.
O máximo que ela vai olhar para mim é achar que eu sou doido. Mas só isso. Irmãos, a nossa palavra, ela tem poder sim, para ferir ou para abençoar. Eu posso muito bem chegar na pessoa e falar assim, você é nada. Você é um nada. Você não serve para nada. E isso ferir a pessoa. Mas eu posso pegar a pessoa e falar assim, irmão, levante. Deus é conosco. Ser forte e corajoso. Isso pode mudar a pessoa. Então, irmãos, cuidado com a palavra, porque ela é uma ferramenta poderosa. Não para criar coisas ou destruir coisas, mas para motivar e desmotivar. Por fim, além dessas duas características mencionadas, Tiago vai tratar mais uma, que são coisas simples diante do sofrimento. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Eles também deveriam ser vagarosos em irar-se. A paciência antes de falar, quando estamos irados, tende a desacelerar a ira. Quando sob pressão tendemos a ferver em ira, aí dizemos e fazemos o que não devemos como cristãos. Isso aqui é fato. Quer ver um exemplo? Eu sempre me questionava, por que os pregadores, eles sempre usam o exemplo do trânsito? Por que eles sempre usam esse exemplo? Sempre eu me questionei. E agora que como eu estou morando mais longe e a condução não é tão favorável para mim, normalmente eu venho de Uber. Aí eu entendo por quê. Porque você toma uma fechada ali, você não fala para a pessoa, Deus te abençoe, viu? Vá em paz. Normalmente não é isso. Agora entendi o motivo. Então, diante dessas situações, a tendência da ira é nos fazer falar algo que não produz e não promove a glória do nosso Deus. Pelo contrário. Mas, irmãos, isso aqui é importante que eu vou falar. É importante ter em mente que a ira não é pecado, tá? Antes que você já comece achando que toda a ira, não é. A ira contra o pecado não. A ira contra o pecado não é pecado. A ira em si não é pecaminosa. É igual ao amor. Se eu perguntar para vocês, o amor é pecado, irmãos? Vocês, lógico que não. Mas se eu falar assim, o amor ao pecado é pecado? O que vocês vão me dizer? Claro que sim. O amor é um sentimento. O objeto dele é que vai determinar se ele é pecado ou se ele não é. Se eu ficar irado pelas coisas que estão acontecendo, como o presbítero Naldo orou, se nós ficarmos olhando lá para o governo nacional, para nossos presidentes, ver toda essa injustiça e irar, é pecado? Lógico que não. Não é pecado me irar. Mas qual é o pecado, então? É o que eu vou fazer depois disso. E o que acontece, irmãos, normalmente quando nós estamos irados? Duas coisas. A primeira, chamada ventilação. Você ventila tudo. É aquela pessoa que explode e começa a xingar todo mundo. Você é desequilibrado, sei lá o quê, começa a xingar. E tem outras que se ira e guarda para si. Tem um caso de um jovem adolescente nos Estados Unidos, não vou me lembrar o nome, que ele era uma pessoa que sempre falava palavras boas, é uma pessoa que moralmente muito boa. E ele falava educadamente, era uma pessoa muito educada. Só que teve um dia que ele matou 25 jovens. E todo mundo, oxe, fulano de tal fez isso? Esses 25 jovens, depois, claro, com a investigação, foram os 25 jovens que o maltrataram quando ele era adolescente lá na escola. Ele não tratou naquele dia, mas ele guardou. Ele guardou tudo isso. E no momento certo, claro, para ele, né, que não tem momento certo para isso, em um momento, ele ventilou tudo aquilo. É como o Joaquim falou. Está irado? Não durma sem antes tratar isso. Porque cria amargura. E, irmãos, normalmente, a igreja é uma bênção. É o melhor lugar para você estar. Mas nem sempre nós temos o mesmo pensamento que o irmão. Às vezes o irmão pensa de uma forma e nós pensamos de outra. Irmãos, isso é normal, ok? É claro se não for doutrina. Não estou falando, eu acredito que Jesus Cristo é Deus e o outro não. Não é isso que eu estou falando. Mas estou falando em coisas rasas, coisas secundárias. E às vezes você não fala com o irmão, fica irado, guarda isso e depois você não consegue mais falar com ele. Você não consegue. E isso é pecado. Então, qual é a forma correta para nós lidarmos com a ira diante do sofrimento? Usar toda a sua energia
para resolver o problema. Você brigou com a sua esposa? Não vá com a sua ira contra a sua esposa, mas tente resolver o problema. Está vendo a diferença? Eu gasto energia para ofendê-la. E outra é para poder resolver. Você está irado? Vá resolver o problema. Gaste toda a sua energia para isso. Às vezes, em nossa ira, nós temos que confrontar pessoas, mas visando resolver o problema. E Tiago, ele vai dizer o motivo pelo qual nós não devemos nos irar, ser lentos para nos irar. Verso 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aqui a ideia, rapidamente, é que cristãos irados dificilmente tomarão decisões em meio às suas tribulações que fazem jus à justiça de Deus ou que glorifiquem ao Deus justo. Essa é a ideia. Por que nós temos que ser lentos para irar? Porque normalmente quem não é, quando está irado, não consegue promover a glória de Deus. Não consegue agir de acordo com a vontade do Senhor. E o maior exemplo disso é Moisés. Moisés, gente. Não estou falando de Samuel, seminarista Samuel. Eu estou falando dos maiores profetas do Antigo Testamento ou o maior profeta do Antigo Testamento. Moisés, irado com o povo, Deus diz o seguinte para ele: vá à rocha e fale. Falando, sairá água. Ouviu, Moisés? Fala, sairá água. Simples assim. Mas Moisés, irado, o que ele fez? Bateu na rocha. E a Bíblia diz que aquela rocha, naquele momento, simbolizava Jesus Cristo. Ele promoveu a justiça de Deus? De forma alguma. Por quê? Estava irado. Quando nós estamos irados, irmãos, normalmente nós paramos, a nossa respiração fica mais lenta e fica mais difícil para raciocinar. Isso é fato, todo mundo aqui já irou, né? Se não, louvado seja Deus pela sua vida. Mas o seu oxigênio vai diminuindo e você vai perdendo a capacidade de raciocinar bem. Então você começa a vir coisas para você cometer coisas que não promovem a glória de Deus. Nesse momento, pare e pense. E não faça isso. O momento de ira, irmãos, é um momento muito, como eu posso dizer, às vezes o resultado é inevitável, como foi de Moisés. Moisés não entrou na Terra Prometida, sabe por quê? Por causa desse momento aqui. Desse momento. Ele tirou aqui quase 2 milhões de pessoas. Gente, Reverendo João Marcos aqui, ele é pastor, mais ou menos 250, 300 pessoas. É difícil. Agora imagine 2 milhões de pessoas. Você pastorear 2 milhões de pessoas. Não é fácil. E aquele povo era abençoado, piedoso. Cada capítulo que você passa é uma murmuração diferente. Quer carne, a água não está boa, quer refrigerante, quer picanha. Só isso. Só isso. Você passa, é só murmuração. Não é fácil, irmãos. Não é fácil você estar na frente de qualquer... Quem é líder sabe. Não é fácil, de qualquer lugar, seja de empresa. E na igreja, muito menos. Muito menos. E Moisés ficou tão irado que ele bateu na rocha. Resultado, Moisés, eu vou até permitir que você olhe, mas você não vai entrar. E muitas vezes, irmãos, na ira, nós cometemos coisas que depois não voltam atrás. Por isso, pense, siga o conselho de Tiago, seja lerdo para se irar. Os judeus cristãos, aos quais Tiago escreve, poderiam ser tentados, diante das graves aflições que sofriam, a ficar irados contra os seus opressores e pronunciar palavras dignas de um cristão. Qual era o medo de Tiago? O medo de Tiago era o seguinte, que no momento da ira, diante do opressor, cristãos proferissem palavras pesadas contra eles. E ele não queria isso. Quais lições nós podemos tirar desse terceiro ponto, irmãos? Como vimos, a ira não é pecado em si mesmo. Ok? Se você acha que a ira é pecado em si mesmo, não é. É maravilhoso e eu ficaria muito feliz se você odiasse o seu pecado. Muito feliz. Ok? Entretanto, como o apóstolo Paulo nos diz, que devemos irar, mas não pecar. Uma coisa é você irar, outra coisa é você levar à consequência última, que é o pecado. Ele se torna pecado, como eu falei, quando nós ventilamos isso. Quando nós ventilamos. Diante de tal verdade, devemos concentrar nossa ira no problema e não nas pessoas. Se eu tenho algum problema com o irmão aqui, eu tenho que resolver quando? Hoje? Não é amanhã, é hoje.
Mas se você entende que você está irado e não é o momento, então espere. E ore a Deus para o momento oportuno. Mas vai se consertar com o seu irmão. Diante do seu chefe, mas ele é ímpio. Se você conhece Hitler, é igualzinho. É igualzinho. É o mesmo nível. É um narcisista. Nem dá para mexer com ele. Vá conversar com ele. Vá conversar com ele. Conserte, irmão, sabe por quê? Porque eu não sei como funciona. Eu não sei como isso funciona no pensamento de Deus. Mas quem pede perdão se sente mais aliviado do que a outra pessoa. Já repararam isso? Quando você pede perdão, você se sente mais aliviado do que a outra pessoa. Então corra para pedir perdão para o seu irmão. Porque o seu irmão não vai estar com você só aqui na Carvalho. Seu irmão vai estar lá no céu. E Deus, na providência dele, pode ser tão misericordioso que a sua casa seja ao lado do irmão. Na santa providência de Deus. Então, irmãos, diante do sofrimento, nós devemos ser lerdos para nos irar. Para concluir, como consequência do pecado, somos naturalmente o oposto disso. Tudo que eu falei, rápido para ouvir, rápido para falar, lento para ouvir e lento para se irar, nós somos opostos. Totalmente. Se alguém pisar no seu pé, lá no metrô, lá, Itaquera, lotado, você está morrendo de sono, aí a pessoa pisa no seu pé. Normalmente você não vai falar, Deus abençoe, meu irmão. Ô varão, vai em paz. Você não vai falar isso. Você vai querer já revidar, né, essas coisas. Por quê, irmãos? Por causa do pecado nós somos assim. Entretanto, três coisas aqui. Em primeiro lugar, Cristo é o nosso modelo perfeito. Ele tem todas essas qualidades. E aqui no seu ministério terreno, ele as mostrou. Diante da multidão, ele poderia muito bem só falar, morra. E todo mundo ia morrer. Se ele falasse, mundo, deixe de existir, o mundo todo deixaria de existir. Porque ele é o próprio Deus. Mas o que ele diz? Pai, perdoa-os. Porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia diz que ele era como ovelha muda, levado ao matadouro. Ele, ficou quietinho. Quando Jesus... É impressionante. É claro que há registros, né? Mas quando Jesus fala, você tem que parar. Porque o que ele fala é de sabedoria. Então, ele é o nosso modelo principal e perfeito para passar por todas essas coisas. Ele é o nosso modelo. Apóstolo Paulo, homem de Deus, grande homem de Deus. Mas o nosso modelo principal é o nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, nele, além de ele ser o nosso modelo, é nele que nós temos os perdões dos nossos pecados. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós nos iramos sim. E cometemos esses pecados. Quantas vezes você já não feriu alguém com as suas palavras, porque você está virado? E às vezes a pessoa não teve nada a ver com o problema, mas você descontou nela. Você descontou. Se você se arrepender, a Bíblia diz que você tem perdão. Você tem perdão. Em Cristo nós temos perdão para isso. E por fim, irmãos, nele podemos, com auxílio do Espírito Santo, podemos e devemos ser prontos para ouvir, lentos para falar e lentos para se irar. Oremos. Senhor, Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pela graça que o Senhor nos concedeu de ouvir a Tua santa e poderosa palavra. Sabemos a nossa real condição, querido Deus, que não é ser lento para irar e nem para falar e rápido para ouvir. Somos o oposto disso. Mas nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes nós ferimos pessoas por causa do nosso sofrimento sem motivo algum. E nós pedimos o auxílio e o poder do Teu Espírito Santo para seguir o que Tiago está falando aqui. Senhor, nos dê essas qualidades básicas para passar pelo sofrimento. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que a justiça do Senhor seja produzida. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém.